Fala, nação cruzeirense, começando aí o nosso pós-jogo, né? Falar um pouquinho dessa derrota no Clássico. Infelizmente o Cruzeiro não conseguiu vencer nem empatar, né? Jogo marcado por uma falha do Rafael Cabral, uma falha grotesca, né? O Rafael Cabral que optou por não montar uma barreira numa cobrança de falta do meio de campo praticamente. E aí tendo como cobrador o Hulk, né? Que é um finalizador, um jogador que finaliza muito forte, é muito chato o Hulk dentro de campo. Mas a gente não pode deixar de falar que é um jogador que finaliza muito bem. E aí quando você opta por não montar uma barreira numa cobrança de falta de um jogador desse tipo, você está assumindo risco, né? E o Rafael Cabral assumiu o risco e quando a bola foi no gol ele não conseguiu fazer a defesa. Então, no meu ponto de vista, uma falha do goleiro do Cruzeiro, uma falha muito grotesca, e já é a segunda do Rafael Cabral em jogos contra o Atlético Mineiro em gol do Hulk, né? Então, assim, já fica marcado por isso. A torcida começou a pegar muito no pé do Rafael Cabral nas redes sociais, né? No estádio talvez o torcedor não tenha essa impressão da falha, do tipo da falha que foi, mas nas redes sociais o torcedor começou a cobrar muito o Rafael Cabral e aí o torcedor já perde um pouco a paciência com o goleiro do Cruzeiro. O jogo num todo foi muito ruim do Cruzeiro, o Cruzeiro mais uma vez improdutivo ofensivamente. Foram um total de 19 finalizações do Cruzeiro e se a gente for olhar a finalização de perigo, né, foram pouquíssimas. O Ederson chegou a fazer defesas, mas sim, finalizações fracas. A gente teve sim algumas chances, mas aí quando teve também o Everson estava lá para fazer a defesa e o Cruzeiro mais uma vez, né, ficando muito com a bola, produzindo pouco e os jogadores de ataque também muito inoperantes, né, como o caso do Gilberto que mais uma vez muito mal. E aí no segundo tempo entrou o Henrique Dourado e o Henrique Dourado é um caso sério, porque o Gilberto não vai bem, o Henrique Dourado entra e no meu ponto de vista ele consegue ser pior ainda, ele não faz nada, né? Um jogador que fica sumido, entrou brigando, discutindo com o jogador do Atlético, enfim. E os jogadores do Cruzeiro hoje de uma maneira muito infantil, né? Até sem saber jogar um clássico, 2 jogadores no banco de reserva levando cartão amarelo, Neto Moura, Gabriel Mesquita, dentro de campo o Alisson já tinha amarelo e foi discutir com o árbitro depois do fim do primeiro tempo, correndo risco de ser expulso, então assim... Foi coisa inaceitável que aconteceu, né? O risco de perder um jogador ainda no primeiro tempo, Matheus Jussa com amarelo puxando o jogador do Atlético, enfim, algo bizarro, né? E aí o Cruzeiro de Pepa não conseguiu fazer uma boa atuação, Neres e Matheus Jussa que entraram como titulares pouco, como é que pode falar, pouco produtivos, né? O Neres tentou inventar em alguns momentos no primeiro tempo, no segundo tempo ele fez o básico e aí até que ficou um pouquinho regular, né? Mas no primeiro tempo ele tentou inventar e aí o Atlético teve várias chances ali do lado dele. E o Matheus Jussa no meio de campo também um pouco sem ritmo, jogador um pouco apagado, sofreu o cartão amarelo logo no início do jogo e isso prejudicou muito também a marcação, né, do Matheus Jussa. É óbvio que a gente sabe disso, o jogador fica com medo o tempo todo de ser expulso e prejudicar a partida toda. Então foi um jogo marcado mesmo por essa falha do Rafael Cabral. E vale destacar também que o Atlético também não jogou nada, né? O Atlético fez o gol e depois recuou e aí ficou ali esperando o Cruzeiro o tempo todo, né? O Cruzeiro sem ter muitas opções, o Bruno Rodrigues muito apagado hoje, o Cruzeiro não conseguiu fazer quase nada. As principais jogadas do Cruzeiro saíram do pé do Wesley pela direita e aí o Pepa ainda optou por substituir o Wesley, colocar o Stênio, aí o jogo acabou de vez, né? A gente teve poucos lances depois da saída do Wesley. E acredite se quiser, o Wesley ainda conseguiu sair vaiado, né? A torcida do Cruzeiro pegando muito no pé do Wesley. Fiz até algumas postagens no Twitter sobre isso. Acho que já está sendo algo injusto, porque o Wesley não está jogando tão mal quanto ele estava quando chegou ao Cruzeiro. Então acho que já chegou a hora também de parar um pouquinho com essa pegação no pé do jogador. E hoje ele foi o melhor do Cruzeiro, mesmo não tendo um grande destaque no jogo. Mas ele foi o único que tentou fazer alguma coisa no setor de ataque do Cruzeiro. Então é isso, o Cruzeiro perdeu, fica aí na 9ª colocação, acabei de confirmar aqui, 9ª colocação com 13 pontos, mas ainda tem algumas equipes que jogam, né, e estão aí com pontuações que podem ultrapassar o Cruzeiro, como o caso do Fluminense, Bragantino, Santos e até o Internacional, né, pelo saldo de gol. Então vamos ficar de olho porque o Cruzeiro pode cair para algumas posições, algo preocupante também para as próximas partidas. No próximo sábado o Cruzeiro volta a campo para enfrentar o Bahia fora de casa, lá na Fonte Nova. E aí Pepa também já tem que começar a pensar na equipe que vai enfrentar o Bahia. O Bruno Rodrigues seguir essa recuperação, porque a gente sabe que ele está sofrendo com edema aí, né? Então torcer para que ele se recupere. Oliveira ficou de fora hoje por conta de uma gastroenterite. Torcer também pela recuperação dele, porque o Neres não foi bem.
Então esse foi o nosso pós-jogo, quero saber a sua opinião, comenta, se inscreva aqui no canal, deixe o gostei e siga acompanhando que tem vídeo novo todos os dias aqui no Diário Celeste.